O Triângulo das Bermudas é uma zona geográfica situada no Oceano Atlântico, marcada por um grande volume de acidentes com barcos e aviões. Essa região possui adversidades climáticas e naturais que atuam dificultando a travessia dos pilotos. A ocorrência de furacões, tempestades e correntes marítimas ajudam a explicar o grande volume de acidentes com meios de transporte nessa zona. Os constantes acidentes no lugar suscitaram inúmeras lendas que ganharam ainda mais fama com a exploração midiática da região. O nome foi usado pela primeira vez pelo autor americano Vincent Gates na revista Argosy para descrever uma área em forma de triângulo no Oceano Atlântico, ao largo da costa da Flórida. Esta área também é conhecida como Mar do Diabo e foi discutida ao longo das décadas em milhares de filmes, livros e documentários populares. Mas por que tanta atenção? O que acontece de verdade por lá? O que é lenda e o que é realidade? Ficou curioso? Então continue aqui na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais misteriosos do planeta. Em janeiro de 2021, a Guarda Costeira da Flórida fez um anúncio declarando que o navio que viajava em direção à Flórida tinha desaparecido após sair no dia anterior das Bahamas. Depois de 84 horas de intensa investigação, a busca foi cancelada sem rastros da embarcação e sua tripulação. Mas será que realmente sabemos o que é o Triângulo das Bermudas? O que é lenda e o que é realidade? Será verdade que naves, aviões e pessoas desaparecem nesta área geográfica do planeta sem deixar vestígios? O que há de verdade sobre sua misteriosa fama? Formado por 1,1 milhão e meio de quilômetros quadrados em alto mar, dentro de um triângulo equilátero, o Triângulo das Bermudas é formado pelos extremos das Ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami, na Flórida, Estados Unidos. Este triângulo imaginário guarda um segredo. Centenas de navios desapareceram desde que há registro desse lugar, quase uma centena de aviões que se conheçam e milhares de pessoas. Mas onde estão todos? No fundo do mar? Estão em outra dimensão? Estão afundados com a cidade perdida da Atlântida? Provavelmente não, mas os humanos sempre gostaram de incluir um pouco de lenda aos fenômenos que não conseguiram provar. O ano de 1945 é uma data que marca o início deste mistério. Tripulações de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que sobrevoavam a área desapareceram. Até mesmo uma sexta aeronave desapareceu, o avião de emergência Martin Mariner, que tinha ido em socorro das outras tripulações. No total, 27 pessoas desapareceram sem deixar rastro. Na última comunicação com eles, um de seus membros afirmou que estavam completamente perdidos e sem saber em que direção continuar. Depois disso, não se ouviu mais nada. O primeiro relato escrito desse mistério data de 1950, realizado pelo jornalista sensacionalista Edward Van Wycke Jones, que escreveu no jornal Miami Herald sobre o estranho desaparecimento de um grande número de barcos nas costas das Bahamas. 2 anos depois, o escritor George X. Sand contribuiu com o mistério, afirmando que havia inexplicáveis desaparecimentos marítimos nessa área. Mais tarde, em 1964, a revista de ficção Argosy Magazine publicou um artigo detalhado intitulado O Triângulo Mortal das Bermudas, onde mencionava desaparições estranhas, fenômenos paranormais e mistérios que faziam desaparecer automaticamente aqueles que navegavam naquelas águas. Mas por que exatamente naquele lugar? Porque era, e ainda é, um ponto de passagem muito frequentado por navios e aviões que viajam no continente americano para o europeu. Seus fortes ventos e as correntes do Golfo tornam mais rápida a navegação e os voos através da área. É uma espécie de atalho ou rota rápida para a Europa. E como sabemos, quanto mais barcos ou aviões passarem por este lugar, maiores serão as probabilidades de que aconteça algo fora do comum. Existem várias teorias, porém nenhuma comprovada, que tentam explicar o fenômeno que ocorre no local.
As características geográficas do Triângulo das Bermudas indicam que é uma localidade de elevada instabilidade em termos atmosféricos e marítimos. Essa zona, em uma porção central do Oceano Atlântico, indica a atuação de massas de ar bastante instáveis, que contribuem inclusive para a passagem recorrente de furacões e de tempestades na região. Ademais, também está situada a chamada Corrente do Golfo, uma corrente marítima que está associada à ocorrência de tempestades tropicais e nevoeiros consistentes. É considerado perigoso por ser uma região de alta instabilidade atmosférica e marítima, de modo que são recorrentes acidentes envolvendo queda de aviões e naufrágios. A recorrência desses acidentes fez com que a região ganhasse fama internacional. Esses registros culminaram na construção de diferentes teorias sobre os perigos da travessia do Triângulo das Bermudas. Os mistérios desse local foram alimentados por documentários, reportagens e séries de televisão sobre os acidentes lá ocorridos. As explicações para os perigos estão intimamente ligadas aos aspectos físicos e geográficos dessa região do globo. Nesse contexto, verifica-se que no Triângulo das Bermudas ocorre com frequência tempestades e furacões. Alguns aspectos que ajudam a explicar o grande número de acidentes nessa região são o índice de pluviosidade, a velocidade dos ventos e a presença de fortes correntes marítimas. A ocorrência de intensos nevoeiros e de trombas de água, que são fenômenos climáticos de previsão meteorológica difícil, também é um argumento plausível para explicar os perigos que envolvem o trânsito de meio de transporte nessa região. Ressalta-se ainda a presença de fendas oceânicas, bancos de areias, recifes de corais e outros obstáculos naturais. Portanto, as condições naturais e climáticos do Triângulo das Bermudas, junto ao elevado tráfego de meios de transporte, o isolamento geográfico da região e a dificuldade de comunicação, são pontos que auxiliam no entendimento dos riscos envolvidos na travessia dessa zona. Há um conjunto de lendas sobrenaturais e teorias da conspiração que tentam explicar o grande número de acidentes no Triângulo das Bermudas. Constata-se que não há um número exato de acidentes envolvendo aviões e barcos na região, mas sim levantamentos divergentes sobre as quedas e naufrágios que ocorreram localmente. Porém, sabe-se que, por se tratar de um número relativamente elevado, inúmeros veículos de comunicação exploram a fama do Triângulo das Bermudas. Inclusive, os primeiros relatos datam do período das grandes navegações e indicavam que as bússolas utilizadas pelos navios não funcionavam na região. O acidente que deu maior fama ao Triângulo das Bermudas ocorreu em 1945, como já foi descrito. Nesse ano, 5 aviões militares que sobrevoavam o Triângulo das Bermudas desapareceram, assim como o avião de resgate que foi logo em seguida em busca deles. Esse incidente, que não foi resolvido até os dias atuais, deixou 27 pessoas desaparecidas. Os rastros dos referidos aviões nunca foram encontrados, e as investigações da aeronáutica estadunidense não foram conclusivas. Esse acidente foi retratado em livros e filmes, aumentando o interesse da mídia internacional sobre o Triângulo. A atuação de OVNIs, a existência de monstros marinhos e até a presença de buracos negros são algumas das teorias da conspiração sobre esse lugar.